Vamos para uma outra classificação. Essa próxima também cai bastante em concurso público. Classificação quanto à margem de liberdade de atuação do agente. Nós temos atos administrativos vinculados, também chamado de regrados. Se cair vinculado no seu concurso, a essa altura do campeonato você já sabe, perdão, você já sabe do que se trata. O problema é quando cai sinônimo, né? Ato administrativo regrado é sinônimo de vinculado. Aqui a lei pré-estabelece os requisitos e condições para a atuação do agente. Não existe nenhuma margem de discricionariedade para a decisão. Não existe nenhuma margem de liberdade. Logo, as imposições legais absorvem quase que por completo a liberdade do administrador. Em outras palavras, a lei manda fazer A, o agente público, o órgão público tem que cumprir A. Imagina que você fez lá a sua autoescola, passou em todas as etapas, preencheu todos os requisitos. Tá. O funcionário público que recebe a sua documentação, a lei manda entregar a CNH para você. Ele tem que entregar. Não existe uma margem de discricionariedade, ele não tem uma liberdade para falar, ó, eu vou entregar, mas você tem cara de barbeiro aqui, então tem que cumprir aquilo que a lei manda. A lei manda entregar a CNH sem cumprir os requisitos legais, e você cumpriu, entregue a CNH. Isso é um ato vinculado, ele está adstrito, ele está ali fechado a cumprir aquilo que a lei manda, sem nenhuma margem de liberdade, tá bom? Que é o contrário de atos discricionários, segunda espécie dessa classificação, mas aqui tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? A discricionariedade é o contrário, então são atos que a gente tem segundo critérios de conveniência e oportunidade e nos limites da lei. Olha que eu destaco aqui para vocês. Por isso que eu falo, nos limites da lei. Certa liberdade para definir os elementos, motivo e objeto. Além de permitir, conforme lições doutrinárias, a definição, os destinatários, o momento de sua prática e o modo como o ato será realizado. Em outras palavras, a lei vai trazer o mínimo e o máximo, ela vai trazer as balizas de atuação do administrador. Lembra que eu falei para vocês no bloco anterior que o ato administrativo ele é passível de ser apreciado pelo Poder Judiciário, de controle do Poder Judiciário? Mas lembra que eu falei que é só sobre a legalidade? Então vamos voltar para o ato vinculado. Se aquele funcionário público ele não entrega a CNH, ele está na ilegalidade. Se eu processar, se entrar com uma ação com mandado de segurança, o juiz vai determinar que aquela ilegalidade seja corrigida, que entregue a CNH. É basicamente isso. Então o ato vinculado não tem muito o que discutir. No ato discricionário, eu falei para vocês que o juiz não pode adentrar no mérito. Quais foram os critérios de conveniência e oportunidade, se ele concorda ou não concorda, opinião particular dele pouco importa, então o juiz não pode entrar nessa. Mas o juiz pode entrar nas questões de legalidade. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Decretação de utilidade pública de imóvel para fins de desapropriação é um exemplo de um ato discricionário. Querem outro? Vamos voltar para aquele exemplo da farmácia, que ele é mais fácil de todos, né? Vamos imaginar que o sujeito ele apreende aqueles remédios vencidos e ele aplica uma multa. A lei manda aplicar uma multa. Tá aqui, ó, tá a multa. Só que a lei, vamos imaginar que nesse exemplo a lei fala que a multa é de 1 a 30 salários mínimos. Ele aplica uma multa de 40 salários mínimos. Ou seja, ele extrapolou o limite do que a lei autoriza. Aqui já entramos num caso de ilegalidade, aqui o Poder Judiciário pode intervir. Agora, se ele entender que o sujeito é reincidente, já não é a primeira vez, ele aplica uma multa acima do patamar mínimo, por exemplo, ele aplica uma multa ali de 10 salários mínimos, ao invés de 1, 10 salários mínimos. Nem na máxima, nem na mínima, 10 salários mínimos. Não adianta o sujeito querer questionar o judiciário não vai entrar no mérito. Tá justificado, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Então isso é um ato discricionário. A administração pública tem uma certa margem, definida pela lei, de mérito, né, para discutir critérios de conveniência e oportunidade.